Olá, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Entre Elas. E para o nosso super bate-papo de hoje, nós vamos conversar com a fisioterapeuta lindíssima e gravidíssima Bruna Provedel. Oi, Bruna, seja muito bem-vinda. Que bom, estou muito feliz de você ter aceito o convite. E quem é a Bruna? Fala um pouco dessa mulher maravilhosa, linda que você é. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu tô muito feliz de estar aqui hoje participando desse quadro com a Tati Entre Elas. E quero te parabenizar, Tati, por essa iniciativa super bacana de reunir pessoas para contarem um pouco da sua história, né? Vou falar um pouquinho sobre mim, então. Quem é a Bruna, né? Bom, eu sou casada com o Rafael, sou fisioterapeuta, sou mãe da Ninoca, a Nina, nossa cachorrinha, que hoje ela ainda é nosso xodózinho, mas creio que daqui a um tempo isso vai mudar, porque a gente tá esperando o Benício, mas vai ter amor para todo mundo, né? Dizem que a gente acaba mudando o foco e deixando um pouco o cãozinho de lado, mas a gente já tem trabalhado isso para não deixar isso acontecer. Eu sou uma pessoa que amo estar com a minha família, eu adoro, o meu momento mais feliz assim é com eles. Pai, mãe, irmão, cunhada, eu adoro esse calor humano e esse amor de família que a gente tem, que nos une. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que ama a Deus e busco muito nele. Graças a eu e Rafael, a gente busca muito no Senhor. Então a gente tem uma vida simples, uma vida que busca paz, né? A gente gosta muito de viajar, de conhecer lugares e culturas novas. Eu amo a natureza e não tem muito para falar sobre mim. Eu sou uma pessoa simples, que gosta do simples, que gosta de bons amigos. Temos poucos, porém bons amigos. E, e é isso. Bruna, gravidíssima. Como que tá sendo essa fase nova para Bruna e para o Rafael? Sobre a gestação, esse momento tão único que a gente está vivendo. Foi esperado, foi desejado, foi planejado. A gente planeja esse bebê desde começo de 2019, né? E o Benício é um bebê arco-íris. A gente teve uma perda em setembro de 2019 e aí, após 6 meses, a gente recebeu essa bênção que é o nosso Benício. E nós estamos muito felizes. A gente tá radiante com a ideia de ser pais, um pouco assustados também, porque é tudo muito novo. E não temos bebê na família. E a gente não tem convívio com nenhuma criança pequena, né? Então tá todo mundo meio que babando, assim. É o primeiro neto da minha mãe. Ah, é uma espera né, gostosa. Parece que não tem fim, mas é uma espera gostosa, a gente tá curtindo bastante. É maravilhoso e especial esse momento que nasce a mãe dentro da mulher, né? E quais as maiores mudanças que estão acontecendo, que você tem sentido de diferente, que estão acontecendo nessa fase, nesse momento tão maravilhoso e especial? Cara, tá aí um desafio diário. Esses hormônios, os altos e baixos desses hormônios, que deixam a gente louca, deixam o marido louco, deixa todo mundo de cabelo em pé. Porque tem dia que a gente acorda com um humor maravilhoso, a gente acorda cheio de energia, querendo arrumar a casa, querendo trabalhar.
E tem dia que não é assim, tem dia que a gente não tem paciência com nada, que a gente não quer sair da cama, que a gente tá indisposta e não quer trabalhar, enfim. É uma situação meio bipolar. Para quem convive, tem que ter muita paciência com gestante, porque não é fácil. Graças a Deus, o Rafael é um santo nesse sentido e ele super me entende. A única coisa é que ele me chama de Saraiva de vez em quando, porque é paciência zero, né? Não é todo dia, nem toda hora, mas tem dia que é assim e a gente não consegue controlar. E as emoções, a gente chora por qualquer coisa, chora por um filme que viu, tudo assim. Eu já sou meio manteiga derretida e eu tenho chorado com muito mais facilidade, principalmente com histórias de Instagram, algumas coisas que eu leio. Meu Deus, assim, tudo vem à flor da pele. E não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas tem hora que a gente acaba sofrendo um pouco. Tudo tem o seu lado bom e ruim, né? O LPF está super em alta hoje em dia, né? E quais são os benefícios que o LPF oferece? Eu sou fisioterapeuta, né? A minha especialidade é em dermatofuncional. E aí o LPF entrou na nossa vida por conta das queixas da dermato mesmo, que a maioria delas eram aquela barriguinha saliente e quase que 90% das queixas estavam relacionadas à postura ou tinham uma diástase abdominal. E na estética, a gente dificilmente consegue tratar esse tipo de queixa apenas com equipamentos estéticos ou com cosméticos, e a gente teve que recorrer a alguma técnica postural. Eu sou RPGista, porém o RPG ele é uma técnica meio monótona e precisa fazer na maca e tal, e eu já não tava mais, eu queria uma coisa mais dinâmica. E aí conheci o LPF, que significa Low Pressure Fitness. É uma modalidade... É um tipo de atividade muito relacionada à respiração, muito parecida com alguns movimentos da yoga e algumas posturas do RPG. Na verdade, eles juntaram essas duas técnicas mesmo, mais a ginástica hipopressiva, que é o vácuo, que faz o vácuo abdominal. Então, assim, a técnica visa o melhora do padrão respiratório, né? A diminuição da pressão intraabdominal que é causada pela força que o diafragma faz sobre os órgãos e sobre todo o assoalho pélvico, né? E nós usamos vetores de força, tensões para trabalhar, sempre com uma resistência. E aí, juntando as três técnicas, nós temos uma melhora postural, temos um melhor desenvolvimento físico, a melhora da performance por conta da respiração mesmo. Esse aumento de pressão que o diafragma exerce sobre o assoalho pélvico, ele é péssimo, porque é onde a gente gera perda de urina, hemorroidas, hérnias. Então a gente tem como melhorar quem já tem e tem como evitar isso, né? De uma maneira geral, assim, falando da parte funcional, a gente tem uma melhora como um todo. E a cereja do bolo do LPF é a diminuição da circunferência abdominal, que é a tal da barriga negativa, que ele ficou conhecido por isso, porque como a gente diminui essa pressão, a gente tem uma diminuição da circunferência efetiva, e é muito bacana a gente conseguir visualizar isso mesmo sem a paciente emagrecer. A gente só reposiciona musculatura, reposiciona alguns órgãos e a gente tem um resultado muito incrível. A gente tem visto nos dias atuais um crescimento por essa cintura de Barbie, afinar essa cintura, cada vez mais uma cintura fina, né? E as pessoas andam utilizando cintas, massagens modeladoras, excessos de abdominais para conquistar essa cintura. E a gente consegue perceber também que o LPF
tem sido utilizado muito nessa conquista. Essa conquista é possível? De fato, as pessoas estão buscando um padrão mais perfeito a cada dia, né? Um corpo perfeito, um rosto perfeito. E essa coisa da cintura fina, a gente vê muitas propagandas sobre cintas, sobre estimuladores musculares, né? Para afinar a cintura e tal. É claro que quando a gente tem uma dieta balanceada, uma rotina de exercício, a gente consegue alcançar, lógico, uma melhora na silhueta, né? Mas quando a gente tá falando de cinta, as cintas que a gente vê um monte de gente usando, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção e ter um pouquinho de cuidado, porque ela não é interessante. Nós temos um cinturão natural, que ele é composto pelos músculos abdominais, né? Que fazem esse papel de cinta, de cinturão natural. Quando a gente coloca algo externo, como se fosse uma prótese, essa cinta vai fazer o papel desses músculos, que não é interessante. Em algum momento a gente pode usar, quando a gente está falando de pós-operatório, quando a gente está falando de edema na região, alguns procedimentos que a gente realiza no consultório, nós até pedimos o uso da cinta, mas é moderado, poucas horas por dia e jamais dormir com a cinta. Por quê? A cinta, ela restringe a circulação. Ela segura a circulação, o retorno venoso, e se isso acontecer, a pessoa passar mal à noite dormindo, é muito perigoso. A pessoa tem um mal súbito por conta do uso da cinta apertada. Então a gente não recomenda o uso de maneira nenhuma. Na hora de dormir, o corpo tem que estar livre, né? E assim, na hora que você tira a cinta, você pode até sentir uma sensação de que você tá mais fina, de você tá mais modelada. Realmente você vai tá. Imagina, você fez a compressão o dia todo, drenou todo o líquido que tava ali, porque ficou apertando, e quando você solta, você percebe que você tá com a silhueta mais fina. Mas é ilusão, porque na verdade você tá tirando a sua ação muscular. Então é muito melhor e mais efetivo trabalhar essa musculatura para ela funcionar direitinho e fazer esse papel de cinta e ter aí qualidade de vida e saúde do que ficar usando um produto, né? Uma coisa externa que vai acabar atrapalhando na sua saúde, na saúde da sua coluna, na saúde do seu abdômen, e pode gerar dores futuras, porque quando tira, depois não consegue ficar mais sem ela, né? Porque daí o músculo já ficou um pouco preguiçoso. Mas é possível sim, é possível a gente alcançar um padrão desejado com tudo meio encaixado, né? Com a gente uma boa alimentação, atividade física, inclusive o LPF que reduz sim a circunferência abdominal. A gente tem uma melhora assim da cintura por conta da ativação da musculatura do transverso do abdômen. Então a gente consegue melhorar sim. Bruna, para quem sofre com a diástase abdominal, que é aquele afastamento do músculo do abdômen, pode utilizar o LPF para ajudar no tratamento? Como eu disse anteriormente, eu busquei o LPF, uma das causas, né, dos motivos foi a queixa das pacientes em relação à diástase. Então sim, o LPF ele tem uma atuação muito interessante na diástase. Por quê? Porque a atuação dele é na fáscia. Nós trabalhamos com tensões faciais. Então, as tensões, quando eu falei dos vetores de força, esses vetores eles atuam na fáscia. O que recobre o músculo e o que tem entre o músculo abdominal é uma aponeurose e é um tecido facial, né, sobre o músculo e entre o músculo. E nós conseguimos atuar ali através desses vetores. Quando a gente faz uma força nesse tecido facial, nós estimulamos colágeno, ativamos fibroblasto.
Então, a gente tem uma diminuição dessa diástase. Vamos falar assim, existem níveis, graus de diástase. E existe diástase funcional e não funcional. No caso das diástases até 4 centímetros, nós conseguimos uma melhora bem significativa. Acima disso, é cirúrgico, tá? E as diástases funcionais e não funcionais são alguns testes que a gente faz com a paciente para descobrir se essa diástase atrapalha muito, se ela causa dor ou não nessa paciente, tá? E o LPF, com toda essa ajuda postural, reposicionamento e ativação muscular, a gente consegue uma boa melhora da diástase. Mas principalmente o fechamento dela por ativação desses fibroblastos, que são essas células que ajudam na produção do colágeno, que ajudam a fechar o abdômen, tá? Durante a gravidez, é possível se utilizar o LPF e qual a importância dele nessa fase e após a gravidez? Bom, recentemente eu fiz um vídeo, né? Eu estava praticando o LPF aqui em casa e algumas pessoas realmente ficaram com essa dúvida. O LPF pode, na gestação, né? Faz bem para o bebê, mas e o vácuo e tal? É claro que gestante precisa de um cuidado especial para tudo, uma modificação de alguns exercícios e o LPF não é diferente. Durante a gestação, nós não realizamos o vácuo abdominal, porque o vácuo ele promove uma tração do períneo e de alguns ligamentos, e eu não quero isso agora, eu não quero correr o risco de estimular uma contração, eu não preciso disso, né? Então, não é indicado o vácuo abdominal. E ele representa, na verdade, 30% da técnica. O que vai fazer eu ter uma melhora e ter mesmo os benefícios é todo o resto que eu disse aqui. A ativação muscular, os vetores de força, a mobilização de coluna, respiração, a mudança do padrão respiratório. Grávida respira muito com o abdômen, a gente se cansa demais, então a gente precisa mudar, né? Fazer um padrão respiratório mais diafragmático, mais apical, estimular essa respiração. O bebê se sente até calmo quando a gente faz a técnica, porque é você e ele, a gente se conecta com o corpo. É movimentos e respiração que só trazem benefícios, tá bom? Então a gente tem, além de ter melhora de dores na coluna, ter um posicionamento melhor da lombar, porque a nossa postura durante a gestação muda muito, o nosso eixo, por conta do centro da gravidade e o tamanho da barriga, a gente começa a andar meio que nem pata, abre, o quadril ele vai abrindo, então tudo muda, né? Muda a marcha, muda tudo. Então a gente tem benefícios sobre isso e também tem o benefício sobre o assoalho pélvico. Por conta da respiração e ativação da musculatura abdominal, a gente tem uma ação indireta no períneo e isso vai ajudar de repente num parto normal, vai ajudar depois no pós-parto, eu vou ter muito mais consciência para fazer o meu pós-parto e evitar aí perda de urina. E tudo isso junto com a fisioterapia pélvica, né, que é importante, cada um tem o seu papel importante no pós-parto, no pré-parto, mas o LPF ele pode ajudar sim e muito na gestação. Quais os seus planos pós-parto? Você pretende se dedicar só à maternidade? Você pretende parar com os atendimentos? Gente, eu não fiz muitos planos não, pra ser bem sincera, eu tô tentando não pensar muito no meu pós-parto, em como vai ser. Eu só sei que as minhas pacientes não ficarão sem atendimento, terá uma pessoa muito competente no meu lugar para realizar os meus procedimentos, tá? Mas eu não tenho ideia de quanto tempo eu vou ficar afastada, se logo eu vou atender meio período, eu ainda não sei. Eu só sei que eu quero curtir muito esse momento, eu quero curtir muito a chegada do Benício,
Quero me dedicar totalmente a ele, me dedicar totalmente à maternidade, que vou ter muita coisa para aprender e aceito dicas das mamães aí. Acho importante a gente trocar experiências, né? Um momento delicado, puerpério é um momento delicado. Então eu tô tentando focar só na chegada dele. E mais pra frente, depois que ele nascer e eu acho que eu já tiver isso estabelecido, aí eu comunico vocês quando eu voltar a atender. Bruna, eu quero muito te agradecer, gostei muito desse bate-papo, eu tenho certeza que muita gente, que vai ajudar muita gente, né? Pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais do LPF e entender, né, o que o LPF oferece na vida das pessoas. Mais uma vez te agradeço por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz e muito obrigada. Tati, mais uma vez, obrigada pelo convite, eu adorei fazer. E muito sucesso para você. Beijo. E é isso, Entre Elas vai ficando por aqui. Semana que vem, um super bate-papo e a gente se vê com muito mais.